Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer estar com você nesta manhã de domingo, poder compartilhar a palavra de Deus, estudar a Bíblia junto com você. Quero convidar você a participar mais ativamente desse projeto. Convido você a se inscrever no canal, a curtir a transmissão e a compartilhar o link desta aula com os seus amigos e familiares. Nós temos disponibilizado para essa aula um e-book que está no blog da nossa igreja, na página de estudos do blog da nossa igreja. Você encontra o endereço do blog aqui embaixo nas descrições do vídeo. Eu também coloquei o link para a página de estudos do nosso blog em nosso chat. Você pode acessar, baixar gratuitamente. Ela está disponível para todos e todas que quiserem acompanhar o estudo ou quiserem ter um material aí interessante de acompanhamento da interpretação bíblica que nós utilizamos. Esse material ele está sendo construído gradativamente. Então, nós estamos hoje na 11ª aula e temos na apostila todas as 11 lições ali preparadas. O nosso projeto inclui a possibilidade de 20 aulas. Serão 20 aulas deste curso. E eu vou terminar a apostila somente ao final das 20 aulas. Então acompanhe, você precisa baixar a apostila todas as semanas para que você possa acompanhar cada aula de maneira que você tenha acesso aos conteúdos. Seria bom também que você tivesse uma Bíblia aí nas suas mãos, porque o que nós fazemos aqui é estudo bíblico. Nós não estudamos um material de estudo em uma apostila ou um e-book, nós estudamos Bíblia. Então, pegue a sua Bíblia e vamos partir para a análise dela. Nós estamos seguindo de porção em porção do Evangelho de Lucas. Também, durante a nossa aula, nós compartilhamos uma apresentação visual para que você também acompanhe não só as falas que a gente vai desenvolvendo, os comentários ao que está no e-book, mas também os textos bíblicos que nós utilizamos nos nossos comentários. Tá bom, gente? Então vamos partir agora para a apresentação. Você que está nos assistindo, você que já nos acompanha, já sabe como funciona a nossa aula, vamos até o final e fique conosco até o final desta aula. O tema da nossa aula, do nosso curso, é Lucas, o Evangelho do Cuidado. Estamos estudando este Evangelho profundamente, passo a passo, quase que versículo por versículo. Por que estamos fazendo isso? Porque entendemos que Lucas relata de uma maneira muito humanística o trabalho de Jesus. Encontramos no Evangelho de Lucas um Jesus muito mais próximo da nossa realidade humana, das condições sociais das pessoas, da sua época, e que tem a ver também com os nossos dilemas nos dias de hoje. E fazemos isso porque queremos desenvolver uma espiritualidade, uma experiência de espiritualidade voltada para o cuidado uns dos outros. E você já percebeu que eu estou empenhado nesses últimos dias em elaborar uma linha de pensamento voltada para a teologia do cuidado. Cuidado com a vida, cuidado com o próximo, cuidado com o mundo, cuidado com a criação. E isso tudo tem me envolvido, tem me entusiasmado, tem me dado um novo ânimo, tem me dado uma nova alegria de produzir teologia. Então eu convido você a nos acompanhar em mais essa jornada aqui. Na aula de hoje, então, teremos mais uma lição, que é a lição de número 11.
Vamos falar sobre o cuidado com o próximo, essa importante ação que a palavra de Deus nos aponta. Você vai ver, por exemplo, nesse estudo, que não é uma inovação, uma invencionice do Novo Testamento, mas é algo que a Bíblia diz desde o começo, a importância da presença, da relação com o outro na nossa própria constituição como pessoas. Jesus, então, ele, num dado momento, vai fazer ênfase a essa atenção que ele espera dar ao próximo, assim como ele fazia, assim como ele cuidava das pessoas, ele também queria fazer com que a gente cuidasse uns dos outros. Para aquecer a nossa meditação desta manhã, segue aí o versículo de Lucas, capítulo 10, versículo 2. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus entende que essa obra de cuidar do próximo, de cuidar das pessoas, de fazer o bem, é algo muito raro naquela época e também é nos nossos dias atuais. Existem muitos religiosos, muitas pessoas para cumprir regras, para seguir determinados postulados, para repetir métodos. Isso existe muita gente. Tem muita gente aí envolvida com o trabalho religioso, com o cuidado com a igreja, de acordo com aqueles paradigmas denominacionais, daqueles paradigmas da tradição. Tem muita gente, realmente. Mas Jesus entende que fazer a obra de forma autêntica, humana, sincera, atingindo o coração das pessoas, isso são poucos. Tem pouca gente habilitada para fazer aquilo que pode trazer alívio ao sofrimento das pessoas. Por isso, ele estimula a gente a orar, a buscar respostas de Deus para esse problema que a obra dele enfrenta no mundo. Falta gente, e essa gente que falta pode ser eu e você. Isso era o Oswald Smith, que dizia uma coisa muito interessante, que quando a gente começa a orar para que Deus mande missionários, é bem provável que eu seja um deles. Toma cuidado quando você orar para que Deus envie obreiros para a sua seara. Pode ser que você seja um deles que Deus quer enviar e você está aí resistindo. Bom, é isso que nós vamos ver hoje aqui na nossa aula. É disso que vamos falar, sobre como a gente pode colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus, cuidando do nosso próximo, do nosso vizinho, das pessoas que a gente chama de irmão e de irmã. A lição de hoje está baseada em Lucas capítulo 9, versos de 51 até Lucas capítulo 10, verso 42. Esse texto, ele aponta para uma virada no ministério de Jesus. Jesus começa a fazer a sua viagem em rumo a Jerusalém. Ali, então, em Jerusalém, ele vai começar uma nova etapa do seu ministério. Então, Lucas diz que Jesus já começa a sair a partir dali. Lucas 9, 51 já registra esse momento. E Jesus usou aquela trajetória desde a região da Galileia até Jerusalém como um momento de aprendizado para os seus discípulos. Era a hora de enfrentar situações, conflitos que iriam preparar os discípulos para o que estava por acontecer, que era a sua prisão, a traição, a prisão, a condenação, a crucificação. Mas não somente isso, também aconteceria a ressurreição e a glorificação. Então, tudo isso que estava prestes a acontecer, os discípulos precisavam estar
bem preparados, conscientes de que eles caminhavam ao lado de um mestre que seria rejeitado, mas que ele seria vitorioso diante das pressões que enfrentaria. Então, quando eles estão lá seguindo a caminhada deles, tem uma parada, né, um lugar de repouso, porque a viagem era a pé, era uma viagem lenta, o percurso era pequeno, mas demandava alguns dias. E então eles providenciam um lugar para a parada. Eles vindo do norte da Galileia, da Palestina, para o sul, onde ficava Jerusalém, eles teriam que passar pelo território dos samaritanos, a famosa região de Jericó e adjacências, onde ficava a cidade dos samaritanos. Ali, quando os discípulos chegam naquela região, eles são enviados para poder preparar o lugar para a hospedagem de todos, para o descanso de todos. E Tiago e João, que eram de confiança de Jesus, acabaram enfrentando uma rejeição. Eles viram que a presença de Jesus não era bem-vinda naquela comunidade, naquele pequeno povoado. E aí Tiago e João, que eram chamados, como diz lá no Evangelho de João, chamados discípulos Boanerges, os discípulos filhos do trovão, talvez porque eles fossem realmente isso aí que eles fizeram. Eles perguntam para Jesus, quer que a gente mande cair fogo do céu na cabeça deles? Tem muito crente assim, não tem? Muito crente revoltado, muito crente que não aceita um não para aquilo que eles fazem, que querem ter razão em tudo. E aí, Tiago e João não perdem tempo, querem que mande cair fogo do céu sobre a cabeça deles. Jesus, ao contrário desses dois discípulos, ele entendeu que aquela situação de rejeição era, na verdade, uma situação que colocava o discipulado à prova. Os obstáculos na realização do trabalho evangelístico, no trabalho do discipulado, no trabalho de missões, é um trabalho desafiador. Nem sempre teremos o não, o sim, a maior parte teremos o não. Lembro do missionário que foi para a Índia, pai das missões modernas, e ele passou 7 anos sem obter uma resposta positiva para aquilo que ele estava fazendo. Então, aquilo para Jesus, aquela rejeição do povoado, na verdade, era uma preparação dos discípulos para os desafios que viriam dali para frente. Então, o que Jesus via naquilo? Ele via não uma oportunidade de confronto, mas uma oportunidade de diálogo. Isso a gente precisa entender, que as razões pelas quais as pessoas rejeitam o Evangelho não é porque elas são contra o Evangelho, é porque ali está uma oportunidade da gente aperfeiçoar a nossa capacidade de dialogar com aqueles que pensam diferente. Se nós sairmos batendo de frente, olhando todo mundo como inimigo, como adversário, achando que está todo mundo querendo puxar o tapete, querendo destruir a igreja, então nós teremos muita dificuldade de atuar no mundo. Os desafios, os obstáculos que a igreja enfrenta são oportunidades para a gente aprender a dialogar. Esses obstáculos são desafios para nós mesmos repensarmos aquilo que nós estamos fazendo que desperta o ódio, desperta o preconceito, a discriminação. Pode ser que o problema esteja lá com eles, mas a gente precisa repensar no que estamos fazendo e isso permite que a gente aperfeiçoe o diálogo possível entre a igreja e o mundo. Lucas diz assim, mas Jesus, voltando-se,
os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. É muito importante isso. Então, tem muito pastor que joga pedra em outras religiões, joga pedra em determinadas ideologias, joga pedra em determinadas expressões de gênero, de raça, de classe social, etc. E mal sabem esses pastores que, ao jogar pedras, eles estão confundindo aquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida deles, a fim de promover o diálogo. É o do diálogo que o mundo está precisando. Quando somos confrontados porque as pessoas precisam dialogar sobre elas mesmas, sobre a luz daquilo que falamos, aquilo que aprendemos, aquilo que cremos. Então, é preciso que a gente esteja preparado para isso. E os discípulos também precisavam estar preparados. E aí, então, ele sai para outro povoado. Bom, deu aqui, vão para outro. Enquanto eles se dirigiam para outro povoado, algumas pessoas procuraram Jesus para dizer: poxa, que bacana, tão bonito o caminho de Jesus, o seu segmento, o seu grupo de discípulos é tão fofinho, tão bacana, tudo tão bem disciplinado, que gente boa, que palavra de amor maravilhosa que Jesus tem. Eu vou te seguir, Jesus. Então, várias pessoas procuraram a Jesus para dizer que iriam seguir. Mas essas pessoas foram confrontadas com esses desafios que o segmento de Jesus aponta. Lucas fala de 3 tipos de pessoas que disseram que queriam seguir Jesus, mas acabaram se desanimando. Seguir Jesus tem um custo. É isso que Jesus lembra a essas pessoas que, entusiasmadas com os bons resultados, com a aventura, com a coisa linda da gente fazer as coisas do reino de Deus, que é bacana, não é, gente? É muito bonito a gente trabalhar como cristãos e cristãs em favor do evangelho, é muito bonito. Mas aí aquela galera que fica ali pensando: mas como vocês são legais, eu vou frequentar essa igreja, eu vou seguir Jesus também. E isso encobre algo que a gente precisa ser lembrado. Seguir Jesus tem um custo. Não esqueça disso. Anote aí no seu caderninho. Há um custo. A graça é de graça, mas seguir Jesus tem um custo. O discipulado tem um custo. Isso é Dietrich Bonhoeffer no seu livro Discipulado. A graça é de graça, mas seguir Jesus, fazer o seguimento de Jesus, tem um custo. Jesus lembra 3 custos para 3 situações que foram ali apresentadas. A primeira é o custo de não ter privilégios. Seguir Jesus não implica privilégios. Ele responde para um dos que disseram que iam seguir Jesus por onde quer que fosse. As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E você aí, querido pastor, querendo carros melhores, casa melhor, querendo tudo de bom e do melhor que você tenha, não está errado você lutar para conseguir essas coisas. Eu mesmo luto para isso, trabalho, ganho o meu sustento para isso acontecer. Mas usar isso como instrumento de ostentação, como base para dizer que você é uma pessoa bem-sucedida no seu ministério só porque tem uma diferença de cuidado até do que Jesus poderia ter no seu lugar, isso é um equívoco. Você não está assumindo o verdadeiro custo do discipulado. Seguir Jesus não tem privilégios. Uma segunda lição que Jesus vê ali é que seguir Jesus implica fazer renúncias. Você vai precisar abrir mão de alguma coisa. Os discípulos, os seguidores de Jesus, diziam que deixa eu primeiro fazer isso,
Deixa eu primeiro despedir da minha família. Então ele dizia coisas muito ásperas, muito duras. Ao grupo que dizia, eu quero primeiro sepultar os meus pais, ele disse o seguinte: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Gente, isso é muito duro. A gente tem que fazer certas renúncias, principalmente em torno do convívio familiar. Isso não é sacrificar a família. Erra o pastor, a pastora, o religioso, o crente, a crente, que sacrifica a família por causa do evangelho. Mas é preciso a gente entender que cada coisa tem o seu lugar. Vamos precisar renunciar a alguma coisa em nome do reino de Deus. E em terceiro lugar, Jesus fala também de que segui-lo implica fazer uma escolha de se colocar na contramão dos valores e das atitudes consideradas como normais na vida social, como é o caso, não, deixa eu lá me despedir, vou fazer aqui um ambiente legal para minha família, eu quero ficar bem com todo mundo, eu vou, mas eu quero ficar bem com todo mundo, eu preciso ajustar primeiro as coisas aqui. E Jesus diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Há muitas pessoas que ainda não entenderam o sentido de renunciar, de seguir Jesus a partir de uma renúncia, abrir mão de alguma coisa, abrir mão de determinados costumes, de determinadas tradições, de determinados hábitos. E é difícil a gente fazer isso. Eu sei que é difícil, é muito difícil, mas seguir Jesus significa a gente sempre se colocar na contramão das tendências da sociedade atual, sem se tornar um esquisito, sem se tornar um estranho, claro. Mas a gente precisa aprender a fazer esse caminho inverso que a sociedade trilha. E eu digo então que não há como a gente ser um discípulo de Jesus vivendo em contrariedade do que Jesus ensina no seu evangelho. Essa que é a grande lição do custo do discipulado. Você não vai conseguir ser um discípulo de Jesus vivendo de forma contrária ou de forma diferente daquilo que Jesus ensina em seu evangelho. Jesus não nos vê como um projeto acabado. Mesmo nós cristãos, nasci de novo, estou prontinho. Não, nós não somos um projeto acabado. Nós não nascemos prontos, mas somos pessoas que ele se dispõe a cuidar em meio a nossas fragilidades, a fim de usar a gente no cumprimento da sua missão. Deus precisa de gente como eu e você, com a nossa história de vida, para que ele possa levar a sua mensagem até outras pessoas. E ele quer se aperfeiçoar em nós, ele quer nos capacitar, ele quer nos dar dons e habilidades para poder servi-lo em seu reino. E o problema é que a gente acaba transformando isso em alguma coisa que parece que é bem complexo. Sabe qual é o maior problema do cristianismo? Não são os ataques que as pessoas de fora oferecem para a igreja. Não são as críticas que você sofre no mundo. Não são os inimigos que se apresentam ao longo da história da igreja cristã. Nenhum dos desafios, nem mesmo a perseguição, nem mesmo a morte, nem mesmo as ofensas, os ataques ao pensamento cristão, nada foi suficiente para impedir a história da igreja. Mas sabe o que se torna um grande problema para o cristianismo? São aqueles cristãos, aquelas cristãs que não colocam em prática o que Jesus ensinou. São aqueles cristãos apáticos, aqueles cristãos que muitas vezes são classificados como nominais, só aparece na lista do rol de membros,
mas não exercem nenhuma influência na sociedade, na família, no grupo, no trabalho, na escola onde convivem. Esse é o cristão problema, aquele que não exerce uma vida de testemunha fiel, que não tem compromisso com os valores do reino de Deus. Lucas, então, relata que Jesus prepara um grupo de discípulos para poderem ir até as cidades, irem à frente nas cidades onde ele ia passar. Jesus, então, separa 72 pessoas para realizarem esse trabalho de anúncio do reino de Deus naquelas cidades onde haveria de passar. 72 não era 70, Lucas fala que era 72. Mateus fala da missão dos 70, mas aqui são 72, tá bom, gente? Depois você perguntar que matemática é essa, você deixa essa pergunta para fazer lá no céu quando encontrar-se com Lucas. Fala, Lucas, por que você botou 72 e não 70? Talvez seja um número simbólico, não sabemos quantas pessoas eram ao certo, mas esse número é um número significativo para o segmento de Jesus. Aquelas pessoas eram as pessoas habilitadas para falar do reino de Deus por onde Jesus iria passar. E aí, então, ele disse, olha, precisava de mais gente. 72 é muito pouco. Precisava de mais gente para anunciar o reino de Deus por onde eu vou passar. Por isso, eu acho que a gente precisa trabalhar muito mais para poder incentivar pessoas, estimular pessoas a serem anunciadoras das boas novas do reino de Deus. Ele então pede para que os discípulos orem, intercedam, para que haja mais trabalhadores para a seara do Senhor. Isso não inclui pessoas especializadas em religião. Ele não está falando isso. Gente, os seminários precisam estar cheios, precisam ter mais gente consagrada pelo concílio da igreja. Não, ele não está falando isso. Ele está falando de pessoas que possam atuar como discípulos e discípulas autênticos e sinceros, que vivam a sua fé no mundo de maneira simples, de maneira clara, de maneira objetiva, mostrando que seguem Jesus como o autor e consumador da sua fé. O mundo carece, então, de pessoas com esse coração de discípulo e que sejam capazes de agir com mais compaixão, de colocar em prática o amor que Jesus ensinou, de serem capazes de perdoar, de apontarem caminhos de esperança para o mundo em que vivemos. Lucas usa a palavra grega, então, ekbalou, que quer dizer enviar de forma objetiva, direta, com o sentido de lançar, arremessar. É como alguém que vai ser colocado no lugar estratégico, onde ela é necessária para poder exercer influência. Diz o texto assim: e lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da seara que mande, ekbalou, lance até lá trabalhadores naqueles lugares específicos, naquelas situações concretas em que o testemunho se faz necessário para a sua colheita. Nós precisamos de gente assim, não de gente que fique na periferia, não de gente que fique nas margens, mas que vá até o centro do problema, para onde as pessoas estão, para que possam exercer um testemunho eficaz do amor de Deus em suas vidas. O serviço do discipulado, então, consiste numa tarefa só. O que um discípulo faz? Ele cuida de pessoas. Essa é a perspectiva que estamos falando. Ainda vou produzir um material chamado O Discipulado como Cuidado. Se tem algum pastor, algum estudante de teologia que se entusiasmou com essa ideia, eu acho que você poderia também fazer isso. Vai levar algum tempo para eu fazer. Mas a ideia do discipulado como cuidado
é algo bastante interessante, porque é isso que o discípulo faz. O discípulo não ensina doutrina. O discípulo, ele não ensina fórmulas. O discípulo não ensina regras morais. O discípulo cuida de gente. Ele está ao lado de pessoas. O discipulado é uma jornada de parcerias e de cuidados. E Jesus enviou os seus discípulos para fazer isso pelas cidades. A chamada missão dos 72, eu estou aqui já usando essa ideia de Lucas, não a missão dos 70, tinha como finalidade socorrer as pessoas em suas dores. Não seria uma tarefa fácil. E Jesus, então, alerta para os perigos que os discípulos enfrentariam para poder colocar em prática essa tarefa. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Você quer ser uma testemunha de Jesus onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, na vizinhança, na sociedade onde você vive. Você quer ser uma testemunha de Jesus, um discípulo, viver como discípulo de Jesus no lugar onde você atua. Maravilha! Isso é uma bênção, é uma grande decisão. Mas cuidado, até lá onde você é enviado, enviada como cordeiros entre lobos. Não importa onde esteja, se você quer ser um discípulo de Jesus no mundo, em qualquer circunstância, você vai ser um corpo estranho no meio daquelas pessoas. Jesus alerta sobre isso. Olha, não é fácil, você está levando uma mensagem de transformação de vida, de libertação, e isso tem opositores, isso tem resistências. Então se preparem, porque vai ser difícil. Como é difícil um animal tão manso, tão dócil como o cordeiro, viver no meio de animais tão ferozes como os lobos. A ovelha é a alimentação básica do lobo, né? Então, na cadeia alimentar, o cordeiro sempre perde, o lobo sempre se dá bem. Isso na cadeia alimentar. Nas histórias de conto de fada, possivelmente não. Mas Jesus alerta quando diz, olha, você é alvo, você é o foco do lobo. O lobo quer você, então não se iluda, vai ser difícil. Você é presa fácil, você está incluída aí na lista de objetivos dos lobos que existem no mundo. Mas Jesus não fez só isso, ele também orientou sobre como os discípulos deveriam atuar. E essa atuação dos discípulos na missão dos 72, ela é importante para nós nos nossos dias atuais. Vamos ver alguns aspectos dessa missão. O primeiro aspecto é: a missão deveria ser realizada em total dependência de recursos. Jesus diz: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Olha, é difícil isso, né? Não dependa. Eu só vou fazer se houver quem me sustente. Vai. É isso que ele está dizendo. Vai. Não é que você não vai depender disso. Você vai ter. O Senhor vai suprir. O Senhor vai cuidar de você. Mas não deixe de ir porque não tem isso. Eu não tenho cama. Eu não tenho nada. Eu não tenho nem um calçado próprio. Não se prenda a isso. Vai. É isso. Sem se preocupar com os recursos. Eu sempre digo para os seminaristas: o Senhor que convoca, Ele mesmo envia, Ele mesmo sustenta. É isso que Deus faz com a gente. Em segundo lugar, a natureza da missão era a de promover a paz. Há muitos pastores e pastoras que esqueceram isso em algum lugar e que acabam sendo pessoas que acabam sendo beligerantes, pessoas complicadas, pessoas queixosas, pessoas que reclamam de tudo e que sempre fazem exigências e querem fazer manifestações, etc. E Jesus disse: quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. A missão cristã é uma missão de paz. Onde o cristão vai, onde o missionário vai,
Onde o evangelista vai, onde o pastor e a pastora vão, eles vão em missão de paz. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Não se preocupe com isso. A paz está dentro de vocês. São vocês que vivem em paz. Se houver alguém que vive em paz também, vai dar tudo certo. Agora, se não tiver, sem problema. Vocês estão em paz. E é isso que importa. Vocês não estão ali para brigar. Vocês não estão ali para entrar em confronto, para entrar em conflito. Vocês estão ali para viver em paz, porque a paz já está no coração de vocês. Em terceiro lugar, a missão visa apresentar uma boa notícia, que é a boa nova de salvação a um contexto cultural. É importante a gente entender que as pessoas que vão receber a mensagem, elas não têm os mesmos hábitos que a gente. Elas não têm os mesmos costumes, a mesma moral, nem os mesmos saberes. Por quê? Porque elas estão vivendo a sua realidade. Não são da nossa esfera de... Não é da nossa esfera de competência tentar transformar os hábitos, os costumes, a moral, o costume, a cultura das pessoas. A nossa esfera de competência é viver o evangelho e fazer com que elas entendam, dentro dos hábitos, dentro da cultura, dentro dos costumes que ela tem, elas aprenderem aquilo que a mensagem do evangelho tem para elas. Jesus disse: quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Os discípulos iam passar por muitas cidades que tinham hábitos alimentares diferentes dos judeus. E eles teriam que passar por aquilo tudo. Eles iriam passar por cidades, por povoados, que tinham costumes de higiene diferentes dos judeus. E eles tinham que estar preparados para conviverem com aquilo. E como disse Jesus, comam o que for posto diante de vocês, sem questionar. Ah, eu não como carne de porco. Botou carne de porco no prato. Ok. Come a carne de porco, meu querido judeu. Convertido, discípulo de Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Eu não como certas coisas. Não faça cara de nojo, não faça cara de repulsa. Aceite os hábitos e os costumes das pessoas como normais. Não é isso que salva ou faz a pessoa estar perdida. O que salva é a fé em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo tem que ser vivida dentro da realidade cultural. O nome disso é contextualização. É o que nós precisamos aprender a fazer. Em quarto lugar, a missão consiste essencialmente no cuidado dos mais vulneráveis e dos que vivem sem esperança. O trabalho dos discípulos era: curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo. É isso que os discípulos deveriam fazer: levar uma mensagem de esperança, cuidar das pessoas mais fragilizadas. A missão também, em quinto lugar, tem um sentido de urgência. Jesus diz para os discípulos: você foi rejeitado, então sai dali de boa. Não levem nada dali, nem lembranças levem dali. Levante a cabeça e vai adiante. Ele diz uma coisa interessantíssima: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Não muda a mensagem. Aceitar ou rejeitar a mensagem de salvação não muda a realidade de que o reino de Deus está próximo, de que a salvação está dada, de que o Senhor está ali para cuidar de cada uma delas, aceitando ou não, vivendo nova vida ou não. Entendeu, gente? Isso a gente precisa entender isso. Não muda em nada a realidade de Deus,
Ah, eu não creio em Deus. Ok, isso não muda o fato de que Deus existe. Ah, eu estou decepcionado com Deus. Ok, isso não muda em nada o fato de que Deus nos ama. Ah, eu não gosto de crente. Ok, não muda em nada o fato de que Deus está querendo nos alcançar e fazer novas criaturas. Então, a fé cristã tem alcançado muitos seguidores no mundo. Muitos. Entretanto, poucos têm se identificado como discípulos e discípulas de Jesus, dessa forma autêntica, cumpridores dessa missão dada aos 72. O que diferencia um seguidor comum de um discípulo de Jesus é exatamente o quanto essa pessoa, o quanto você, o quanto eu estamos comprometidos com a missão. É o compromisso com a missão que nos torna discípulos especiais, discípulas imprescindíveis no reino de Deus. O cumprimento da missão implica tanto a acolhida quanto a rejeição. Se você assumiu que vai cumprir a missão, prepare-se. Aquilo que você faz pode ter um bom acolhimento ou não. As pessoas podem dizer sim ou não para a mensagem do Evangelho. Elas são livres para isso. E então, quando os discípulos vão seguindo, algumas cidades disseram não. Cidades inteiras. Jesus faz referência às cidades de Betsaida e de Corazim. Essas cidades formavam, junto com Cafarnaum, aquele triângulo evangélico, né, como alguns comentaristas citam, que formava o lugar onde Jesus começou o seu ministério de pregação. Por exemplo, Pedro, Tiago e João eram de Betsaida, mas eles rejeitaram a presença de Jesus ali. Eles são mencionados na Bíblia, de acordo com os tradutores, como cidades impenitentes. Cidades que não acolheram o ensino de Jesus. Jesus respeita a liberdade de escolha das pessoas. Ok, não quer, não tem problema, não vamos jogar, fazer esforço para poder colher onde ninguém quer a nossa presença. Mas Jesus lembra que a rejeição ao Evangelho traz consequências para a vida das pessoas. É isso que está o amor de Deus. Ele respeita a liberdade, mas entende também que as pessoas que rejeitam, elas sofrem consequências graves para a sua vida. Ele diz: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Para quantos ele anda dizendo isso nos dias de hoje? Pessoas que rejeitam a mensagem do Evangelho. Isso me dá a entender, gente, que o valor do cuidado que a gente tem com as pessoas, como evangelistas, como missionários, como pastores e pastoras, não está na quantidade, mas no fato de que estamos envolvidos naquilo que mais agrada o coração de Deus, que é mostrar compaixão para as pessoas, que é cuidar delas e tratar de suas feridas. O cumprimento da missão inclui tanto alegrias e vitórias, como também as decepções. A gente sofre por causa de uma rejeição, mas também a gente se alegra por causa das conquistas. Os discípulos também voltaram com muita alegria, narrando várias dessas conquistas, como eles vivenciaram as experiências da obra de libertação que realizaram. Jesus mesmo dizia: olha, eu vi que vocês fizeram um trabalho extraordinário, eu vi o diabo caindo como um raio, e isso foi muito bacana, eu acho que foi muito legal o que vocês fizeram. Mas Jesus lembra-lhes que a maior recompensa daqueles que realizam a missão é o fato de que eles são cooperadores de Deus. Não porque fazem o que fazem, não porque têm poder,
não porque têm unção, mas porque eles são instrumentos nas mãos de Deus, na tarefa de cuidar de toda a humanidade. É isso que deve ser a nossa alegria. A alegria de que nós estamos sendo usados como instrumentos de Deus para abençoar vidas. Diz Jesus, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Esse fato provocou em Jesus uma forte comoção. Jesus ficou emocionado, entusiasmado. Lucas diz que o Espírito Santo encheu o coração de Jesus de alegria. E isso levou, então, a 3 atitudes junto com os seus discípulos. É como se Jesus dissesse, gente, eu estou muito feliz com vocês. Vocês fizeram uma coisa muito boa, indo pregar o evangelho nas cidades ainda onde eu vou passar. Em primeiro lugar, Jesus louvou pelo cuidado amoroso do Pai. Ele diz, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Louvar a Deus, porque Deus escolheu gente como a gente despreparada, gente que só tem amor no coração. É isso que leva a essa alegria de Jesus. Em segundo lugar, Jesus reconheceu a sua natureza messiânica. Disse, olha, eu vim aqui para isso. É para isso que eu estou aqui. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Isso é messianismo puro. É Jesus reconhecendo que ele era o enviado de Deus, de tal modo que ele e o Pai formam uma só unidade. E em terceiro lugar, o sentido da comunhão com os discípulos. Os discípulos estavam ali também incluídos. Jesus diz, felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Felizes são esses olhos que veem a obra que Deus está realizando, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Mas não só os discípulos foram confrontados, também Jesus foi confrontado no cumprimento de sua missão. Ele foi interpelado por pessoas que se sentiram incomodadas por seu ensino e pelo seu modo de agir. No caminho para Jerusalém, Lucas registra 2 episódios que retratam bem essas reações, esses confrontos que Jesus passou. O primeiro deles é o encontro com o especialista da lei, o perito da lei, o doutor da lei, conforme seja a tradução da Bíblia que você tem. E o segundo foi a visita à casa de Marta e Maria. São 2 episódios muito bacanas que nos levam a 3 lições muito importantes sobre o cuidado. Nesses encontros, Jesus apresenta as dimensões do cuidado dele sobre a vida da gente. A primeira lição é que Jesus ele cuida da vida. Jesus tem uma maneira muito especial de cuidar da vida. No primeiro encontro com o especialista da lei, Lucas relata que ele procurou colocar Jesus à prova. Ele estava tentando contestar Jesus, encontrar um motivo para contestá-lo. Ele queria saber sobre como Jesus seria capaz de orientar a busca de uma vida boa. Era esse o tema, a busca de uma vida boa. Ah, mas não é vida eterna, não? É vida eterna. Mas vida eterna é um termo que os judeus utilizavam para falar da vida plena, da vida que faz sentido, da vida feliz, que é o grande desejo humano. O conceito de vida eterna não se refere a uma vida sem fim, uma vida atemporal, mas é um modo de viver que ultrapassa os sentidos dominantes da época,
que faça com que a vida possa valer a pena, apesar das circunstâncias difíceis que a gente enfrenta. Jesus, então, procura remeter a sua resposta ao próprio campo de conhecimento daquele que o indagava, que era sobre a lei. Ele era um intérprete da lei, um especialista na lei, e ele então teria que encontrar na própria lei a resposta, como um bom judeu. Tratava-se de uma questão interpretativa sobre como ele lia e como ele entendia a lei de Moisés. Ele dizia, como que você lê a lei? O que é a lei para você? O que a lei diz para você? E há uma referência muito clara nos textos passados de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, e Levítico, capítulo 19, verso 18, que é onde está a resposta do especialista da lei. A resposta do especialista em lei apontava para a prática do amor, como está na lei de Moisés. Não é Jesus que falou isso para o especialista da lei. É a lei de Moisés que já continha esse princípio, o princípio do amor. O princípio do amor a Deus sobre todas as coisas e o princípio do amor ao próximo como a si mesmo, que, segundo Jesus, consiste em toda a base para uma vida digna no mundo. Quer viver bem? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse então para ele: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Bom, mas o discípulo tinha um outro, o especialista da lei tinha um outro problema. Ele não sabia qual era o significado da palavra próximo. E Jesus então vai falar sobre o cuidado com o próximo. O especialista da lei lançou uma nova pergunta a respeito de quem é o próximo. A palavra em grego usada por Lucas é uma tradução de uma palavra hebraica que lembra a ideia de alguém que está perto, alguém com quem a gente se relaciona, mas que é um outro completamente diferente da gente. É o vizinho da gente, por exemplo. Mas a proximidade entre nós permite que a gente se trate até como irmãos. Alguém que eu posso me associar, alguém que posso fazer parceria, cooperar, é alguém que está ao meu alcance. O próximo, então, é o outro. Aquele que eu reconheço com o direito de ele ser quem ele é, sem eu interferir. E que, por causa de ele ser o que ele é, faço com que ele seja acolhido como meu irmão. Esse é o próximo. É isso que é ser próximo. A melhor maneira de explicar isso para o doutor da lei foi a parábola do bom samaritano. Jesus conta, então, uma parábola, que é uma história tirada da vida cotidiana, envolvendo os aspectos da violência daquela comunidade. Então, ele conta a história de alguém que está vindo de Jerusalém para Jericó, fato comum, pela estrada, e ali, no meio do caminho, ele é assaltado, ele é agredido violentamente, seus pertences são levados e ele é largado quase morto na beira do caminho. Logo depois desse incidente, passam 3 pessoas: um sacerdote, um levita e um samaritano. São designações bastante curiosas, porque o sacerdote e o levita eram religiosos da fé judaica, da qual o especialista da lei era seguidor. E o samaritano? O samaritano representava qualquer coisa que não fosse judeu e que ele tinha dificuldade. Quando alguém era chamado de samaritano por um judeu, isso era preconceito. Isso era preconceito. Era uma ofensa. E passa o samaritano. O sacerdote e o levita passaram de largo. Eles não fizeram nada. Passaram, inclusive, do outro lado da rua. Atravessaram a rua para não ver
aquele homem ali caído, ferido. Podia ter razões até religiosas para isso, porque eles estavam indo para uma atividade religiosa, não podiam pegar alguém ferido, senão iam ficar imundos, essas coisas da religião. Quem cuidou da vítima foi o samaritano, que levou para um local de cuidado, uma hospedagem, pagou a hospedagem, pagou uma pessoa para cuidar dela e disse que voltaria para acabar de fazer todo o serviço de cuidado com aquela vítima. Jesus então pergunta ao especialista da lei sobre quem era o próximo da vítima. Quem é o próximo dessa vítima que sofreu tanto? E então o doutor da lei, o especialista da lei, o perito em lei, diz que não é o samaritano somente. Ele não fala o nome, ele apenas diz: foi aquele que agiu com misericórdia. Gente, por favor, aprendam essa lição. O cuidado com o próximo é um ato de compaixão e de misericórdia. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus então diz para ele: vá e faça o mesmo. Age com misericórdia com o próximo. É isso que importa. É isso que Deus espera de nós. E por fim, há uma lição maravilhosa sobre o cuidado com a comunhão. Jesus vai à casa de Marta e Maria. Esse relato é tão bonito, um dos relatos mais singelos do Evangelho. É a visita de Jesus à casa de Marta e Maria. A gente entra na intimidade da vida de Jesus, que fazia da casa de Marta e Maria um lugar de descanso, um lugar onde ele se sentia bem. Era um lugar de acolhida. A casa de Marta e Maria era uma casa muito curiosa, porque o Evangelho de João vai falar um pouquinho sobre ela. A gente, através do Evangelho de João, a gente sabe onde era, como é que era composta a família. João capítulo 11. Então ela ficava na localidade de Betânia, próximo a Jerusalém. Jesus já estava chegando em Jerusalém, e elas moravam junto com o seu irmão Lázaro, Marta, Maria e Lázaro. Essa era a família querida de Jesus, onde Jesus gostava de parar para tirar os sapatos, as sandálias, esticar um pouquinho a perna, tomar uma água fresca, um cafezinho, bater um papo. E aquelas irmãs acolheram Jesus. Essa acolhida faz muita diferença, porque as duas tiveram reações diferentes com a presença de Jesus. Uma foi cuidar do bem-estar, das acomodações, de oferecer um bom banquete, uma boa comida para Jesus, porque sabia que talvez Jesus tivesse um bom gosto. E a outra, ela aproveitou aquele momento para ouvir os ensinos de Jesus, ouvir as experiências de Jesus, os relatos de Jesus. Qual das duas teve a melhor atitude? Eu acho que as duas fizeram muito bem. Alguém tinha que cuidar da recepção e alguém tinha que dar atenção a Jesus. Eu acho que é normal isso. Mas o problema é que Marta se sentiu mal com aquilo. E ela vai reclamar com Jesus. Não, manda Maria me ajudar na cozinha. E aí então vem o grande ensino de Jesus. O ensino de que tem certas coisas, gente, que vale a pena a gente abrir mão para a gente contemplar a maravilha do amor de Deus por nós, para dar mais atenção à companhia dos outros, à vida em comunhão, a estarmos juntos. E isso é aspectos da vida contemplativa que fazem parte da nossa experiência de espiritualidade. Jesus diz para Marta: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, gente? Olha, estamos chegando ao final da nossa lição de hoje. Quero deixar aqui alguns aspectos que aplicam à nossa vida. De tudo que nós falamos hoje aqui, houve uma palavra sobre a proximidade do reino de Deus.
A essência da mensagem do Evangelho é a realidade do reino de Deus. Essa afirmação tem um duplo sentido: o de proximidade e o de distanciamento. Os versículos 9 e 11 apontam essas duas perspectivas. No primeiro caso, a proximidade do reino é uma promessa que serve como consolo e encorajamento para os enfermos, para os enfraquecidos, para as vítimas. Mas no segundo caso, encontramos a advertência do perigo que é o distanciamento do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Aproveite, curta, compartilhe. Não é assim que a gente faz nas nossas lives aqui, nos nossos vídeos? Curta, compartilhe, participe. O reino de Deus está tão pertinho. A gente não pode perder a oportunidade de desfrutar dele. Amém, gente? Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Quero orar com você neste instante. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta lição tão maravilhosa, da maneira como cuidamos da nossa vida, do nosso próximo, do nosso testemunho, da nossa atuação no mundo. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite para sermos teus instrumentos vivos para um mundo que carece tanto de referências sobre o teu amor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Quero convidar você para conhecer nossa comunidade de fé, estar conosco ali na igreja. Deixe aí nos comentários o seu interesse e será um grande prazer receber ali entre nós. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Tenha um domingo de paz, um domingo de alegria na presença do Senhor.